Olá, estamos começando mais um programa do Entre Aspas e hoje nós vamos falar sobre cidadania ativa. Você sabe o que é? Mas antes de nós apresentarmos as nossas convidadas de hoje que já estão aqui nos esperando, nós vamos passar para vocês um vídeo. Vamos lá? Meu nome é Gislene, tenho 64 anos, sou aposentada do comércio, sou bacharel em Direito, mas nunca exerci. E já tem 2 anos que eu fiquei viúva e foi quando eu comecei a ver a necessidade de fazer alguma coisa para o próximo. Não estou ligada a nenhuma instituição. Através de uma amiga, que por coincidência é a sogra do meu filho, Graça, ela me convidou para participar de um grupo de pessoas que a gente faz a entrevista com as pessoas e doa assim, dependendo da necessidade deles, dependendo da nossa disponibilidade. Então a gente doa cesta básica. São pessoas assim que perderam o trabalho, principalmente assim no último ano, né, com essa pandemia. Às vezes a gente atende pessoas que pagavam aluguel, moravam nos bairros até bons e não tem mais condição de pagar aluguel. Então, o que eles fazem? Vão para as favelas. E tem pessoas assim também com necessidades especiais, que precisa ir no médico, precisa de remédio caro e muitas vezes os órgãos públicos não dão. Uma vez por mês a gente recebe doações de padarias, né, que nos ajudam, a gente faz lanche para normalmente 200, 300 lanches, conforme o que a gente recebe também de doação. Então, uma vez por mês nós fazemos lanches para essas pessoas. A gente arrecada água, suco, refrigerante, doamos para moradores de rua. Cada um fazendo um pouquinho, a gente vai aliviar a fome, as necessidades de muitas pessoas. Que a gente não soluciona o problema de todos, mas a gente ajuda assim momentaneamente. E para participar do nosso programa hoje, eu convido a professora Sandra Molina, que é historiadora e professora aqui do curso, de vários cursos aqui da nossa universidade. Ela também é doutora em História, docente aqui da UNAERP, pesquisadora do IPCCIC, que é o Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais, e CITICEM, Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória, ligada à Universidade de Porto, em Portugal. Sandra, muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite. E também eu convido a Elizabeth Zucco Jorge, que é representante comercial. Por que a Beth está aqui participando do nosso programa hoje? Você foi convidada. Porque a Beth, assim como a Gislene, nesse vídeo que vocês acabaram de assistir, também é uma cidadã. E ela faz um trabalho aí há quase 5 anos, é isso, Beth? Conta um pouquinho aí pra gente. Há 5 anos nós iniciamos, sim, esse trabalho, mais ou menos no mesmo segmento aí que a colega aí falou no vídeo. E nós iniciamos assim, era um trabalho que nós estávamos começando numa escola de aprendizes do Evangelho, e com isso surgiu a ideia de a gente começar a sair na rua e ver a necessidade de cada um, à medida do nosso tempo, à medida das nossas condições. Então nós saímos na rua e nos deparamos assim com a necessidade imensa de matar a fome. Então nós decidimos, vamos começar a fazer algumas marmitas aos sábados, porque durante a semana todos trabalham, vamos começar a fazer algumas coisas. Começamos a fazer com 40 marmitas, que era o que na época a gente tinha disponível. E aí foi crescendo, todos os sábados nós nos reunimos num espaço que eu herdei do meu pai, e nesse espaço, então, nós arrecadamos os alimentos durante a semana. Temos várias doações que nos chegam e, graças a Deus, nunca faltou, graças a Deus, sempre nós temos, não em abundância, mas nós temos para aquela semana.
Aí nós fazemos, sábado agora que passou, sábado passado, nós chegamos a fazer 250 marmitas e a gente distribui essas marmitas. São equipes que cozinham e são equipes que entregam. Algumas pessoas da equipe de cozinha vai para as entregas. Então nós chegamos a levar essas marmitas, a levar também a doar também para 2 comunidades aqui de Ribeirão. Essas marmitas nas comunidades são direcionadas para as crianças, para as famílias que têm criança. Então é isso, faz 5 anos que nós estamos nesse trabalho, nós não pertencemos a nenhuma ONG, nada, somos voluntários, somos amigos voluntários que se juntam, ficam sabendo, olha, vamos começar, olha, já tem, vamos dar continuidade. E se juntam com a gente e nós estamos indo aí. Quantas pessoas, Beth, que trabalham, vamos dizer assim, nesse projeto de vida, né? A gente pode chamar assim de vocês? Mais ou menos nós estamos chegando aí, todos os sábados, entre equipe de cozinha e equipe de entrega, umas 100 pessoas. Nossa! Então, cada sábado nós temos uma equipe. Como eu disse, uma que cozinha e uma que entrega. Então, juntando os 4 sábados aí, mais ou menos umas 100 pessoas. Mais ou menos. Às vezes a pessoa começa e vai empolgada, daí a pouco ela vê que não é aquilo, e aí ela sai, olha, não estou indo mais, não é isso, não me dei bem. Aí chegam outras, entendeu? Nunca falta. Nem alimento e nem pessoas para nos ajudar. Que bom, e isso significa assim que esses alimentos chegam a essa população vulnerável que a gente chama os moradores de rua, e essa comunidade que vocês atendem todos os finais de semana, é isso? Todos os sábados. Os moradores de rua são assim, não falham, entendeu? Quando nós chegamos no ponto para entregar as marmitas, eles já nos esperam há 5 anos. Então, já são até pessoas conhecidas nossas, sabe? Quando nós chegamos, eles já estão todos em fila, nos esperando, eles já sabem do critério, é uma marmita, uma água, sempre eu levo doce, sempre algum docinho, porque eles adoram os doces, e eles respeitam muito a fila, sabe? Quando sobrando, a gente fala que é para pegar mais uma, mais 2, seja lá quantas estiverem lá, mas eles estão sempre nos esperando. Quando levamos o evangelho, chegamos na fila lá, nós vamos fazer uma oração, aí a gente lê um pedacinho do evangelho, fazemos oração junto com ele, eles nos acompanham. Entendi. A questão da oração, ela é bem livre, né, Beth? Não tem aí alguma relação com a religião, no caso? Não. Isso é uma coisa de vocês, do grupo de vocês. Isso é nossa, Mas, por exemplo, se hoje alguém quisesse participar desse grupo, ele precisaria estar ligado ao Evangelho, ao Espiritismo? Não. Tá. É a vontade, é isso que os une. É a vontade. Como eu disse, são voluntários. A gente não escolhe religião, nada. Cada um chega e faz a sua parte e é isso aí. É a caridade. A religião é a caridade. Eu queria fazer uma pergunta. O que você acha que move essas pessoas a se voluntariar para esse trabalho? O que eles dizem que move quando eles chegam para falar com você? É exatamente o que a gente está vendo todos os dias aí, a grande necessidade de ajudar as pessoas que estão sem emprego, as pessoas que perderam as suas casas nas favelas, entendeu? E que hoje a opção é ir morar na rua. Então, andando pela rua, eles se deparam aí com várias situações de pessoas pegando no lixo, e aí as pessoas se comovem e vêm através de outras que já participam com a gente, vem pelo coração mesmo, pelo sentimento de doação. É isso. Você sente, Beth, porque assim, eu queria colocar aqui uns dados que nós levantamos aqui, né,
que é sobre os dados, principalmente agora desse momento aí de pandemia, né? Eu estava lendo aqui, deixa eu ver, aqui. Uma pesquisa do Data Favela, em parceria com o Instituto Locomotiva e a CUFA, Central Única das Favelas, mostrou que 71% das famílias moradoras de favelas estão sobrevivendo com menos da metade de sua renda. O levantamento mostra a relação da pandemia, né, do Covid-19 com o agravamento da pobreza no país. E a Gislaine, no vídeo, ela falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que muitas pessoas que perderam o emprego, elas não estão conseguindo pagar o aluguel e às vezes com a rescisão de seus contratos, elas estão fazendo uma casinha, estão indo para essas comunidades, para essas favelas, né? E aí vivendo aí em situações aí muito difíceis, né? Então já existiam essas comunidades, né? E essas comunidades estão aí recebendo novos moradores, também com as mesmas dificuldades. Então, quer dizer, isso amplia, né, a questão do problema hoje, né, da fome, da miséria, né, que a gente já não resolveu lá atrás, né? Sim, sim. Então, eu acho assim, as pessoas hoje, nesse momento de pandemia, muitas das que tinham emprego, que tinham uma vida mais ou menos razoável, né? Podia contar com aquele dinheirinho do trabalho, hoje elas às vezes não podem contar mais com isso. Não estão podendo sair na rua, não estão podendo pegar o reciclado, levar lá dentro do depósito para receber e fazer alguma coisa, uma compra para levar para os filhos à tarde. E isso é o que está acontecendo, está assim, bem próximo de nós. Nós não precisamos ir muito longe para ver essas coisas, está muito próximo da gente, sabe? A gente sai por aí, você vê isso, você passa ali naquela baixada da Avenida Brasil ali, meu Deus do céu, aquilo faz pena de ver as pessoas ali, deitadas naqueles colchões ali, sujo. Às vezes usa um sol e eles estão dormindo, mas porque passaram a noite, de repente, a procura de alimento, procura de reciclado e não consegue. E muitas vezes os vícios também não ajudam, né? Muitas vezes as pessoas até têm uma casa, têm uma família, mas elas preferem morar na rua porque na rua elas têm mais liberdade. Mas a liberdade não quer dizer que elas vão estar supridas de alimento, de casa, sabe? É triste de ver. Eu queria, antes de passar a palavra para a Sandra, até por conta que eu instiguei e fiz uma pergunta sobre cidadania ativa, né? Sobre essa, posso chamar de nova terminologia, né, Sandra? Do mundo contemporâneo, é isso? Porque é muito, a gente conversou muito assim, pois mas já não existia a palavra cidadania, e agora por que a gente está falando tanto em cidadania ativa? O que é isso? Antes de passar a palavra para você, para nos responder essa instigação que eu fiz, eu queria mostrar mais um vídeo. Vamos lá? Meu nome é Luciano, eu tenho 22 anos, sou jornalista recém-formado pela UNAEP, que foi inclusive um dos meios que me fizeram iniciar esse projeto. Ele começou depois que eu fiz um documentário pela faculdade, um documentário que falava justamente sobre a questão das pessoas em situação de rua. E depois disso, eu e a minha família decidimos que seria uma boa tentar fazer alguma coisa para contribuir com eles, de certa forma. Que seria fazer marmitas, refeições e entregar para essas pessoas. Nesse projeto estão meu pai, minha mãe, a minha avó e eu. E nós nos reunimos a cada 2 semanas para estar fazendo essas marmitas. Fazemos tudo com recursos próprios. Algumas vezes nós conseguimos doações, seja de verba ou de mantimentos mesmo. Mas a gente está nesse projeto vai fazer 2 anos. Nós temos alguns pontos específicos onde nós fazemos as entregas, por exemplo, na Baixada, ali em frente à rodoviária, entre o Mercadão e o Centro Popular de Compras. E também fazemos as entregas na Praça da Catedral. Olha, às vezes a gente fica muito feliz porque a gente está conseguindo dar uma refeição para eles. Mas, por outro lado, algumas vezes a gente também fica triste, porque nem sempre dá para todo mundo. Então é difícil, às vezes, administrar esse sentimento. Mas é gratificante. E a gente sabe que, apesar de isso não resolver o problema, de não fazer com que eles saiam da rua, não
ajudar eles a conseguir um emprego, por exemplo, a gente sabe que pode fazer com que eles sobrevivam mais um dia, né? Porque não é todo mundo que ajuda, não é todo mundo que dá um dinheiro, não é todo mundo que dá uma refeição, não é todo mundo que dá uma atenção. Isso é uma coisa que a gente percebe bastante. Apesar da gente entregar a marmita, eles gostam de conversar, eles gostam de dar abraço. Claro que hoje não está podendo ser feito isso, mas é uma coisa que eles gostam de fazer bastante. Esse aluno, né, que eu chamei para fazer esse depoimento é um aluno nosso de jornalismo, hoje ele está formado, como ele mesmo disse, e foi através de um projeto que a gente tem aqui, um projeto DOC da universidade, do curso, que ele aí se motivou quando viu, né, se deparou com a realidade das pessoas que vivem, né, nas ruas. E ele e a mãe dele, até com poucos recursos, né, a Beth aí é uma cidadã que tem um apoio grande há 5 anos, né, conforme ela disse para a gente, 100 pessoas trabalhando, né, o Luciano aí já está num núcleo menor familiar, mas também aí tentando ajudar um pouco. Né? Eu acho que tem sido essa a necessidade das pessoas, eu acho que isso que as pessoas têm procurado, né? E é engraçado que quanto mais a gente procura e vai conversando, a gente vai descobrindo essas histórias, né? E que antes a gente conversou, né, Sandra, antes de montar esse programa e começamos aí a dedilhar a questão da cidadania e dessa tal cidadania ativa. E eu queria muito que você nos explicasse aí essa expressão que todo mundo está falando, né, para a gente poder entender um pouco os mecanismos aí da cidadania. Eu agradeço poder participar de um programa que eu acho tão oportuno e tão necessário nos tempos que nós estamos vivendo, né? Eu tenho estudado sobre cidadania já há alguns anos, e no último texto que eu escrevi sobre isso, eu fui buscar nos dicionários. Vocês sabem, Flávia, Beth, que a palavra cidadania, ela só vai aparecer nos dicionários portugueses a partir do século XIX. Antes, você só tinha a palavra cidadão. Então, toda vez que você falava de um cidadão, você falava de um morador da cidade. A partir da Revolução Francesa, você tem uma transformação. Por quê? Porque a Revolução Francesa, ela cria um negócio, né, um documento chamado Declaração dos Homens, né, e do Cidadão, que diz o seguinte: o Estado tem a obrigação de fazer o seu cidadão feliz. O Estado tem a obrigação de dar emprego, né? Então, a Revolução Francesa, ela dá uma guinada nessa percepção, né? Porque ela traz o não morador da cidade, ela traz para uma categoria mais ampla, que é o cidadão, o morador daquele estado, daquela nação, né? E dentro disso, nós temos, com a evolução dos direitos humanos, os vários nichos dos direitos. Então, quando você fala hoje de cidadania, você fala do teu exercício de deveres, né? E o teu direito a ter direitos. Quais são os direitos básicos? Nós temos os direitos políticos, né, que é o direito de votar. Nós temos o direito civil, que é o direito de ir e vir, que é suspenso em caso de ditadura militar ou qualquer outro tipo de ditadura de Estado. E você tem os direitos que são os direitos sociais. Ora, nenhum desses direitos é dado de graça pelo Estado, porque a razão de ser de um Estado, de cuidar do seu cidadão, é que ele recebe impostos. Então, todos nós, direta ou indiretamente, pagamos impostos para esse Estado, inclusive o morador de rua, Beth. Inclusive ele, quando ele vai comprar uma garrafa de água, um prato de comida, ele não sabe, mas ele está pagando imposto. Então, o Estado, ele existe para contemplar e para cuidar da sua população, de seus cidadãos, né? E entre esses direitos que ele tem, que o cidadão tem e que é dever do Estado, isso é garantido pela Constituição de 1988, chamada cidadã, não à toa é uma Constituição chamada cidadã, porque é uma Constituição que ela amplia os nossos direitos, né? Então é uma Constituição que diz que nós temos direito à moradia digna, a saneamento básico, à educação de qualidade, à segurança, a lazer, e nada disso tem sido dado pelo Estado. O resultado disso é que o Estado,
ele tem se omitido sistematicamente, tanto no nível municipal, quanto estadual, quanto federal, de dar aquilo que é necessário. E esse é um processo que acontece na virada do século XX para o século XXI. Né? O resultado disso é que, no caso de uma sociedade como a nossa, que historicamente é desigual, faz com que a pobreza se amplie cada vez mais, porque pobreza é diferente de desigualdade. Empurrando as pessoas para onde? Empurrando essas pessoas para os chamados cinturões de pobreza. Empurrando essas pessoas para os chamados cinturões de pobreza da cidade, que são as comunidades. Porque ninguém vai para uma comunidade porque, olha, eu quero ter uma vida aventurosa. Você vai para a comunidade porque você não consegue pagar aluguel. Então, uma coisa básica do Estado, que é a dignidade de ter uma moradia, o Estado não consegue contemplar. Né? Então, com a pandemia, isso se ampliou ainda mais. Eu tenho alguns dados que, se vocês me permitem, eu gostaria de compartilhar. Claro. Cerca de 70% dos moradores das favelas não têm dinheiro para comprar comida. Então, o que aconteceu com a pandemia? Aquilo que era uma desigualdade ancestral, porque nós somos um país que tivemos 300 anos de escravidão, e esses 300 anos de escravidão minou os nossos pruridos morais, porque alguém tinha que fazer o serviço sujo, né? Então, que fosse o negro. Nós fomos um dos países mais tardios a fazer a nossa abolição. Quando esses negros se tornaram livres, vamos empurrar através da desigualdade econômica. Então, nós somos um país tradicionalmente desigual. Quando a pandemia veio, essa desigualdade ficou mais gritante ainda, porque junto com ela você teve a desigualdade digital, a desigualdade habitacional, tudo apareceu. Não é que antes as pessoas não conhecessem as nossas desigualdades. Todo mundo estuda isso há muitos anos. O problema é que a pandemia evidenciou tudo isso. Então, por exemplo, quando você pega 14 milhões de favelados e desses 14 milhões, 70% desses moradores de favela não têm dinheiro para comida, tem alguma coisa muito estranha com o nosso país. Porque quem consegue dormir pensando que 70% de 14 milhões não tem dinheiro para comprar comida, né? Mais um número para você, né? A população desocupada, tá? Em janeiro de 2021, segundo o PNAD, alcançou o número de 14,27 milhões. Não é gente que não quer trabalhar, porque, além de tudo, nós vivemos num país que cria certas cortinas de fumaça, como, por exemplo, a meritocracia. Então, a Beth, por exemplo, deve ter contato com gente que fala assim, mas você fica levando comida para gente desocupada? É isso, Beth? Não é? Eu ouço muito isso, sabe? Mas, para que vocês vão levar para esse pessoal? Esse pessoal não precisa disso, não. Eles comem o dia inteiro, porque tem sempre pessoas passando para doar. Mas às vezes não tem, às vezes naquele dia ele não comeu. Exatamente isso. Então, o que acontece? O que eu estou explicando para você do direito e da desigualdade é o que a gente chama cientificamente de violência estrutural. O cidadão comum, o homem de bem, que olha e fala, eles sempre comem, ele fala com o julgamento de valores. Na verdade, ele não tem o conhecimento dessa estrutura desigual que nós vivemos, que está empurrando as pessoas para fora. Eu queria complementar, que em vários depoimentos que a gente buscou, né, antes de fazer esse programa, alguns relatos que não estão aqui, obviamente, né, mas que fazem parte aí da realidade, eu penso aí, Beth, sua e de muitos cidadãos, é que ao ir na rua e levar esses mantimentos ou roupas até, tem muita gente da população mesmo, que critica e fala assim, se você faz isso, ele realmente não vai sair da rua, né? Você está fazendo o círculo vicioso, né? A pessoa realmente não vai sair, né? Você ouve muito isso, Beth? Ouvimos isso bastante, sabe? Olha, se você está alimentando ele todos os sábados, ele vai se sentir confortável porque ele vai saber que o alimento não vai faltar, a roupa que ele vai pedir, que nós vamos levar, não vai faltar. Então, ele vai se sentir cômodo e, para ele,
Para que ele vai voltar para a sociedade? Para quê? Se ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que pagar impostos, ele vai ter os compromissos de cidadão. Então ele vai preferir ficar na rua. Mas não é isso não. Olha, em algumas vezes que nós saímos para a rua aí, nós encontramos uma professora de letras na rua. Ela estava envolvida em drogas e ela falou: a minha família me colocou para fora. Isso é um caso, mas a gente ouve um monte, muitos e muitos casos, relatos deles dizendo o que eles eram e que hoje eles se transformaram. Esses dois relatos, esses dois vídeos que a gente mostrou, se vocês perceberam, as duas pessoas, tanto a Gislene quanto o Luciano, eles foram claros no sentido, olha, a gente sabe que nesse momento a gente não está conseguindo tirar eles da rua, mas pelo menos a gente alivia a fome, né? Porque assim, eu penso, aí vocês poderiam me ajudar, até a Sandra, que esse movimento do cidadão, nesse momento de crise, né, vamos dizer assim, ele tem um limite. Né? Claro que precisariam políticas, né, que você até mencionou aqui, né, que seria aí o Estado atuando para realmente criar essas políticas, para realmente tirar essas pessoas da rua. Flávia, isso é uma questão muito séria. Veja bem, a cidadania ativa é a cidadania baseada na micropolítica. Então, por exemplo, o que é a micropolítica? Foi o que aconteceu com a Beth. A Beth andava pela rua, aquilo começou a incomodar, ela começou a ver outras pessoas que começaram a se incomodar com aquilo ela viu que era um problema, ela se organizou para tentar solucionar. O nome disso é a alteridade. Existe um olhar religioso para isso, que é a compaixão. Entendeu? A alteridade é se colocar no lugar do outro. Então, o que eles fizeram, esse grupo da Beth? Exercitaram a micropolítica. Eles detectaram o problema, eles se juntaram, eles resolveram solucionar. Mas isso não inviabiliza o fato de que o Estado tem que fazer a função dele. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que a cidadania ativa, ela funciona quando todos nós entendemos que nós estamos no mesmo barco. Que aquele que é o morador de rua, ele vai se transformar num processo de marginalização e de violência que vai afetar os bairros ricos. Então, ninguém está afastado da pobreza. Muito pelo contrário, não existe grade para isso. Então, quando o morador ele sai do seu nicho, da hipocrisia da meritocracia e da ideia do julgamento de valores, e ele entende que aquilo é uma violência derivada. O que é violência estrutural? Tudo isso que nós estamos explicando aqui. Mas o cidadão comum, ele olha aquilo, ele só vê aquele frame do filme, né? Ele não vê o resto. Então, como ele precisa resolver o problema e ele precisa ter a consciência dele tranquila, para poder dormir, ele fala assim: eu já pago impostos, o Estado que faça a função dele. E você vai levar comida, porque na verdade você vai acomodar. Aí ele vai e ele dorme tranquilo. Mas ele não vai dormir tranquilo por muito tempo, por quê? Porque, para você ter uma ideia, tá, agosto do ano passado, em agosto do ano passado, segundo a GV, nós tínhamos cerca de 4,52% da população brasileira vivendo na extrema pobreza. Em fevereiro deste ano, nós passamos a ter 27 milhões. Então, não é mais um problema só do Estado, até porque existe uma diferença, Flávia, entre Estado e governo. O Estado é o que recebe os nossos impostos, mas o governo são as pessoas que a gente elege para usar aquele dinheiro através de políticas públicas. Então, assim, é importante que haja cidadania ativa, porque pessoas como a Beth, o Luciano, a Gislene, elas estão vendo que o dinheiro que elas pagaram não está indo para onde deveria. E elas estão tendo que fazer para fazer uma coisa que era a função do Estado lá atrás. Então, a cidadania ativa, ela é necessária e ela é básica para os países em processo de desenvolvimento. Porque somos nós que visualizamos os problemas e denunciamos, mas ela não inviabiliza a macropolítica. É para isso que nós escolhemos vereadores, prefeitos, eles não estão lá à toa, eles ganham para isso. E a obrigação deles ter olhos para ver, né? Ter a sensibilidade de perceber o que está acontecendo, ir atrás e desenvolver políticas públicas que nem sempre são tão milionárias assim, porque as políticas públicas mais eficazes são aquelas mais pontuais, que entendem o problema para poder solucionar. Porque, do contrário,
esse fosso de desigualdade só vai piorar. Então, assim, a micropolítica, ela não inviabiliza a macropolítica. A cidadania ativa, ela inviabiliza a obrigação, presta atenção, é a obrigação do Estado. E dizer que o Estado não tem obrigação de fazer nada é de uma ignorância atroz. Por quê? Porque a construção do Estado, qualquer filósofo que estude o Estado vai te dizer, o Estado recebe os impostos para cuidar do cidadão. E o cidadão, Flávia, é desde aquele que tem altas posses até aquele mais miserável que está no meio da rua. Todos merecem dignidade. E aí uma questão, né, que eu queria que ficasse assim, até clara, porque a gente conversou sobre isso, mas quem está nos assistindo, né, a gente, não seria redundância falar cidadania ativa? Não bastaria só a cidadania? Por que o ativa? É porque, historicamente, nós temos a perspectiva da cidadania passiva no Brasil. Muitos dos direitos que nós tivemos, eles foram teoricamente doados pelo Estado. Na verdade, eu tenho a ideia de que o brasileiro não luta pelos seus direitos, isso é equívoco, né? Na verdade, você camufla as lutas que os brasileiros têm para conquistar os seus direitos. Mas nós temos estados, ao longo da nossa história, de um profundo autoritarismo que muitas vezes captura a luta dos cidadãos brasileiros e doa os direitos que foram pleiteados e conseguidos com muito exercício de luta, com muito exercício de organização. Então, por muito tempo, as pessoas dizem que no Brasil, os direitos que nós recebemos, então que não foi uma luta nossa. É daí que vem a ideia da cidadania ativa, né? A noção da cidadania ativa, ela começa principalmente no processo de reabertura política pós-ditadura militar, né? Quando os grupos começaram a se organizar para poder exigir que os seus direitos fossem contemplados na Constituição de 88. Que grupos são esses? Mulheres, quilombolas, negros, homossexuais. Então, eles começaram a se organizar e começaram a perceber, ou eu me organizo, ou eu me junto para exigir o que são os meus direitos, ou eu vou ser atropelado novamente. Então, a cidadania ativa é mais do que, Flávia, a consciência dos direitos e deveres. É o exercício da compreensão de que eu vivo num país onde todos estamos no mesmo barco. Se as coisas vão mal, elas vão mal para todos. Por isso que a gente está aqui, né? A Beth é uma cidadã ativa e hoje a gente está praticando uma cidadania ativa. Eu entendo que trazer luz a essas informações e ao trabalho dessas pessoas significa trazer luz aos problemas, né? Tirar a poeira, a sujeira, né, debaixo do tapete e mostrar, pois e aí, nós vamos ficar calados diante de tudo isso? Porque, por exemplo, eu acho que seria muito interessante se a Beth pudesse dizer para a gente o que ela orientaria, porque quando eu chego para os meus alunos e falo disso, eles falam assim, como é que eu ajudo? Né? Como é que eu faço? Eu percebo ao longo, principalmente desses 2 últimos anos, né, do ano passado e do início desse, que muita gente sente essa alteridade, muita gente está tocada, mas não sabe por onde começar. Exatamente. Antes da Beth falar e dar esses caminhos, né, Beth, de como ajudar, porque assim, tem muita gente procurando, né, e quer ajudar. Eu queria passar mais um depoimento, se vocês me permitirem. Mais uma cidadania ativa. Vamos lá, então? A iniciativa foi uma ideia da minha irmã de fazer alguns sabonetes. E aí, como eu sou publicitária, eu sugeri a gente fazer uma campanha, na verdade, e arrecadar fundos e doações para kits de higiene. Ela fez uma identidade visual, convocou algumas pessoas pela internet, as pessoas doaram e a gente veio distribuir aqui na comunidade do Simeone. Estava tendo um aumento nos furtos em produtos de higiene, então a gente pensou que essa poderia ser uma boa contribuição, já que as cestas básicas geralmente só tem produtos de alimentação. A gente arrecadou em 3 dias R$ 6.545, se não me engano, e foi suficiente para a gente fechar 170 kits de higiene. E a gente poder proporcionar isso no momento aí que tá vulnerabilidade, saúde em baixa, então a gente tentar trazer um pouquinho desse higiene pessoal
para as pessoas que estão nessa condição, acho que isso é extremamente importante. Faz um pouquinho, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa para fazer. Uma aluna minha, né, também formada aqui, jornalista, a Milena, que também é uma cidadã ativa, está por trás das câmeras, ela que fez essa gravação desse depoimento. Eu pedi para ela, no momento que ela sabia que nós íamos fazer esse programa sobre cidadania ativa, ela falou: Flávia, eu estou aqui na comunidade do Simeone. Eu falei: sim, Milena, né? Então grava para a gente, vê se o pessoal topa fazer aí um depoimento, e eles toparam. Né? Então aí é mais uma ação, né? Nesse caso foram kits de limpeza, né? Obrigada aí a Thaís e o Lesser, né? O MC, aí por esse trabalho que eles pretendem continuar, né? E é exatamente isso, cada um aí se unindo, né, Beth? E a Sandra, antes da exibição, pediu aí, te fez uma pergunta aí para as pessoas, né? Como é que quais são os caminhos para poder ajudar, né? Como fazer? Se você quiser deixar também o seu telefone de contato, né? Para ir, eu sei que você já tem muitas pessoas aí te ajudando, mas sempre uma a mais, né? A gente vai unindo forças, não é mesmo? Olha, sempre serão bem-vindos todos que quiserem estar junto conosco. Eu deixo sim o meu telefone, porque como eu falei, algumas pessoas entram com a gente, chegam lá e acham que não é aquilo, que tem que partir para coisas. Muitas pessoas mudam de cidade e a gente vai ficando com uma necessidade de juntar mais voluntários, né, para engrossar a nossa fila. Então, assim, os caminhos estão todos aí, abertos para a gente começar. Tá fácil, é só você olhar para os lados, você vai ver que existe uma necessidade enorme, como eu falei. A gente conhece, assim, várias pessoas que já têm esses grupos, então é fácil, não é difícil, é só você comentar: olha, eu gostaria de começar a trabalhar em prol dos irmãos, fazer alguma atividade filantrópica, as coisas vão aparecendo. E quando a gente faz do coração, Deus nos mostra o caminho que está assim, ó, muito claro na nossa frente. É só a gente abrir o nosso coração para começar a fazer. Eu vou deixar o meu telefone. À medida que as pessoas quiserem nos ajudar, olha, eles estão assim, serão muito bem-vindos. Eu até esqueci de comentar aqui, nós temos um grupo de médicos aqui de Ribeirão. Alguns fazem parte de outros grupos de voluntariado, mas eles vão lá no nosso espaço uma vez por mês. São médicos, sempre no primeiro domingo do mês, eles estão lá, também dispostos a ajudar, a fazer e contribuindo ali, dando um pouquinho do nosso, contribuindo com um pouquinho do tempo que nós temos. Então, como eu disse, é só abrir, é só ter vontade de começar, comentar com as pessoas, os grupos vão aparecendo, os locais vão aparecendo, entendeu? É muito fácil, não tem um caminho assim, é esse que você tem que seguir, é só você se abrir. Se abre que você vai encontrar o grupo certo, as pessoas certas, tudo Deus coloca no nosso caminho. Ô, Flávia, eu queria contribuir, eu tive na minha sala de aula uma experiência muito interessante. Eu estava explicando para uns alunos sobre essa questão da cidadania ativa e a discussão, e aí uma aluna falou assim: professor, eu gostaria de participar. Aí eu falei: olha, então na tua cidade, você pode se juntar com os seus amigos, obviamente, guardando as necessidades higiênicas que nós estamos vivendo, mas você pode fazer uma arrecadação de mantimentos e levar para alguma ONG que já esteja trabalhando. Acho que passou uma semana, 2, ela veio: professor, eu fiz. Sobrou um dinheiro do meu aniversário e eu juntei com as pessoas e nós compramos alimentos e levamos para uma ONG. Eu falei: como é que você se sentiu? Ela falou assim: fazia muito tempo que eu não me sentia tão feliz. Então, assim, existem neurocientistas que falam, né, que quando você faz alguma coisa que ajuda o outro, isso derrama no teu cérebro uma sensação de bem-estar. Né? Eu vi isso acontecendo com a minha aluna.
Eu vejo isso na fala da Beth. Quer dizer, não é só ajudar o outro, é se ajudar também, né? Eu acho que isso é que é a cidadania ativa. Exatamente. Eu acho que, assim, até diante eu queria que a Beth aí abrisse o microfone e passasse o telefone dela, né? Exatamente para as pessoas que estão nos assistindo, né, Beth? Sandra, como a sua aluna, primeiro dia que eu comecei a trabalhar com voluntário, como voluntária, tem uma amiga nossa que ela faz todo domingo ela faz lanche. Eu não sei se ainda estou fazendo, mas ela fazia lanche para levar para esse pessoal. O marido dela acompanhava ela sempre assim aos domingos, às 10 horas da noite. E nesse domingo o marido dela não pôde ir junto. Então fomos eu e meu marido e mais ela. Nós passamos assim em vários pontos da cidade distribuindo lanches. Quando eu cheguei em casa, a hora que eu fui dormir, eu agradeci tanto a Deus. Eu senti uma coisa assim tão enorme dentro de mim que eu não sei explicar o que foi que eu senti naquele dia, mas foi uma satisfação. E eu vou te falar uma coisa, nesse caso, os mais necessitados somos nós é que precisamos, nós é que estamos ali e que nós estamos sendo ajudados nesse momento, entendeu? É esse momento da nossa caridade, do nosso tempo, da nossa doação, é o nosso momento e faz muito bem para nós, faz um bem grande, tá? Então eu vou deixar o meu telefone, a pessoa que quiser, quem quiser participar, pode ligar. Se quiser montar um grupo, olha, quero montar um grupo só meu, me orienta, claro, nós vamos estar passando tudo, como é que deve ser, podemos ceder nosso espaço, que a Sandra foi lá e conheceu. Então, olha, meu telefone é 99784-1706. Tá? Ele fica ligado 24 horas. Então, a hora que quiser falar comigo, eu vou estar sempre à disposição. É código 16. E acho que até diante dessa fala, já que a gente já tem falado sobre cidadania ativa, eu até proponho, e para as pessoas que estão nos assistindo, por que não, mandar uma mensagem aqui no nosso WhatsApp da TV UNAERP, 3603-6848, que aparece aqui na tela, e a gente pode pegar doações, né? Quem quiser doar alimentos, é isso, né, Beth, que vocês precisam? Roupas. Isso, roupas, alimentos, higiene, olha, sapatos, tudo é válido, entendeu? Muito mais roupas masculinas do que roupas femininas, porque o número de moradores de rua do sexo masculino é muito maior do que o feminino. Então, às vezes, a gente leva a roupa feminina, nós não temos tantas pessoas, tantas mulheres ali para pegar. Então, a masculina é o que mais eles pedem para nós. Então, é roupa, é alimento, é higiene, o que tiver, a gente está aceitando. Caso a gente não esteja precisando nesse momento, nós passamos para outras pessoas que nós sabemos que fazem o mesmo trabalho, tá? Então, é isso aí. Beth, olha, eu queria agradecer muito a sua participação, que vocês continuem aí por muitos anos, né? E espero que a gente consiga, a gente pode sonhar, né? Fazer planos, né? Eu acho que a gente tem que ter esperanças, né? Para que a gente consiga aí aliviar, vamos dizer assim, a situação dessas pessoas. Mas a gente sabe que precisa de algo muito mais do que isso. A gente sabe, mas acho que se essa cidadania ativa que a gente falou hoje aqui, ela realmente tem um valor importante hoje na sociedade, né? Porque a gente tem aí essa questão do Estado que foi falado, o governo, enfim, né? Que nós falamos muito aqui, que a Sandra colocou. Então, que ocupemos então esse espaço para poder ajudar nesse momento essas pessoas que mais precisam, nesse momento, inclusive, de pandemia. Flávia, o ideal é que não fosse necessário, né? O ideal é que a gente conseguisse se mobilizar para dar mais educação e fazer mais exercício da cultura, mas infelizmente nós não temos o básico. O ideal seria que nós não precisássemos disso, mas infelizmente, e talvez isso seja pedagógico,
porque a partir do contato com isso, você começa a prestar mais atenção nas ações que são feitas pelo Estado, né? Eu acho que é por aí. Eu vou deixar então de novo o nosso telefone aqui da TV, está aqui na tela. Então, ele é um WhatsApp Business, então quem quiser mandar mensagem para a gente, se você tem aí, ou quiser o contato da Beth, né, Sandra, e enfim, a gente pode aí receber essas doações, pegar essas doações e centralizar aqui e depois passar para você, Beth, e para os outros grupos que necessitam. Acho que esse é um pouco que a gente pode fazer por vocês, né, aí gerar essa discussão, né, para esse programa e também poder colaborar de fato, né, fazendo uma cidadania ativa. Eu agradeço você, Flávia, agradeço você, Sandra, pela oportunidade da gente estar aqui conversando hoje. E eu estou aqui à disposição. O que precisar, quando vocês tiverem doações também, Sandra, eu não vou ter vergonha de pedir. Tá? Nós estamos aí à disposição, precisando buscar, e a gente busca sem nenhum problema. Disponha sempre que precisar de mim aqui, tá bom? Obrigada, Beth. Eu quero dizer que foi um prazer. Eu fico muito emocionada, porque eu acho, como já se disse antes, né? Você sabe se alguém é um bom marinheiro, não no mar calmo, né? Mas durante a tempestade. E eu acho que é o momento de nós exercitarmos, né? Aquilo que fala muito, né? Olha, vamos olhar o próximo, né? Eu acho que agora é o momento de exercitar. E que bom que o programa pôde discutir isso. Eu fico muito agradecida de ter participado. Eu que agradeço, viu? Foi muito bom hoje. E agradeço a todos que enviaram seus depoimentos também. O Entre Aspas fica por aqui e até o próximo programa.